nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar sobre como é que nos podemos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, o nosso exemplo de perfeição e de amor por excelência. Mas para isso precisamos de querer e de fazer uma longa caminhada ao longo da vida que vale a pena e na qual Deus prometeu estar connosco. Mas como é que isso é possível? Como é que podemos descobrir o nosso propósito de vida, ultrapassar os vários conflitos que se levantam, crescer com eles e refletir a imagem de Cristo? É sobre estes assuntos que hoje vamos conversar com o nosso convidado, o pastor Edi Fernandes, que é também autor do livro Do Caos à Semelhança de Cristo. Então, boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Porquê é que nós todos temos este desafio pela frente de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo e o que é que isto significa? Boa tarde. Ser semelhante a Cristo deve ser o alvo de todo o cristão. Cristo para nós é a perfeição e todos nós devemos estar a tentar caminhar para essa perfeição, tentarmos ser cada vez mais segundo a sua imagem e semelhança. E ao longo do nosso percurso aqui na vida, nós estamos trabalhando para esse nível, estamos a tentar ser como Ele, e há pessoas que dizem que não é possível. Eu acredito que é bem possível. Há uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é em 1 João 4,17, onde diz que tal como Jesus é, também somos nós neste mundo. Então nós temos esse desafio lançado pelo próprio Deus para tentarmos ser como o seu Filho, para tentarmos imitar a vida do seu Filho. E isso é um verdadeiro discípulo. O discípulo tenta ser como o seu mestre. E esse é o meu grande desafio no meu dia-a-dia, ser cada vez mais como Jesus e refletir a sua imagem ao mundo que me rodeia. Mas apesar das falhas que também vão sendo cometidas, ou não? Sim, claro, mas eu acho que muitas vezes as pessoas usam as nossas falhas como uma desculpa. Eu sou humano, eu falho, eu caio, e estamos sempre a desculpar o nosso comportamento. Ou em vez de dizermos, Cristo é a minha meta, eu quero ser semelhante a Ele, vou tentar ultrapassar essas falhas, não vou usar isso como desculpa para comportamentos menos aquém dessa meta de Cristo. E devemos realmente dizer, não, eu vou fazer, eu vou para a frente e vou vencer as minhas falhas. E se caímos, levantamos-nos e seguimos em frente. Aliás, o livro fala precisamente sobre isso, sobre os vários estágios do nosso desenvolvimento espiritual, pelo qual todos precisamos de passar neste processo. Assim, resumidamente, que estágios são estes? Estes estágios, este livro nasce fruto de um doutoramento onde eu viajei em vários países e tive a oportunidade de observar a vida de algumas pessoas que estão a fazer uma diferença enorme neste mundo. E atraiu-me essas pessoas, atraiu-me o facto de eles são diferentes, eles realmente são semelhantes a Cristo. E na medida que eu olhava para ele, eu disse, o que é que eles têm que eu não tenho? O que é que eles têm que outras pessoas ao meu redor não têm? Eles verdadeiramente são a semelhança de Cristo. E então comecei a ver que todos eles tiveram a capacidade de ultrapassar um estágio de desenvolvimento espiritual que eu chamo conflito, que todos nós passamos. E comecei a ver que há outros estágios que nós passamos ao longo da nossa vida. E assim, comparando o meu desenvolvimento e o meu crescimento espiritual a um rio, fiz um trajeto desde a origem, desde o caos, até à semelhança de Cristo, e falei sobre várias etapas, sendo elas o caos, sendo a confusão, sendo a comunidade, a conformidade, o conflito, o cruzamento e Cristo, a semelhança de Cristo. E aí, em cada capítulo, falo o que é que isso significa no meu dia-a-dia. Podemos dizer que no caos todos nós nascemos porque todos somos pecadores. Exatamente. E todos passamos por uma altura onde pensamos que somos nada, pensamos que viemos do nada e pensamos que vamos a caminho do nada. Isso é realmente o caos, onde a pessoa não sabe de onde veio, não sabe porque é que está aqui. E todos nós queremos sair dessa etapa de desenvolvimento, porque realmente não leva a nada. É uma vida sem significado e sem propósito. Mas aí é que está o grande desafio. Perceber, descobrir esse propósito para a nossa vida e querermos caminhar com Cristo do caos à semelhança com Ele. Como é que podemos então ultrapassar os vários conflitos? É muito difícil. Não há uma resposta única. O que eu sei ao certo é que eu entrevistei 368 líderes em 6 nações e nessas entrevistas fiz 212 entrevistas e 156 pesquisas
líderes desde pastores, evangelistas, líderes de grandes ONGs, líderes de empresas multinacionais, e falei com esses líderes e descobri que todos, sem falha, passaram pela esta etapa paralisante chamada conflito. E isso é que impede muita gente de ser semelhante a Cristo. Ao invés de irem para a frente para tentarem ser como Cristo, há um retrocesso, vão para trás, para uma etapa inferior. E tanta gente anda a popular as nossas igrejas, despidas de vitória, despidas de bênção, despidas de alegria, não são semelhantes a Cristo, apenas vivem uma parecência, uma aparência de religiosidade, mas não têm aquela vitória dentro deles. E é isso que é importante, ultrapassarmos o conflito, e dentro do livro eu dou algumas formas como outros líderes passaram, o que é necessário, e claro que todos nós podemos, está ao alcance de todos, e se conseguimos ir para além da barreira da 6ª à 7ª etapa do cruzamento e tomarmos a decisão certa, vamos chegar a ser semelhantes como Cristo. O objetivo é não desistir nesta caminhada e saber que com Jesus somos capazes. Poucos conseguem ainda assim chegar ao final da sua carreira como o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. São palavras fortes para terminar uma etapa de vida maravilhosas. Mas como alcançar esta vitória? Alcançar essa vitória realmente tem que ser Deus em nós e Deus por nós. Tem que chegar a uma altura da minha vida onde eu reconheço que eu, na minha força, não vou conseguir. Eu tenho que pedir auxílio a Deus, tenho que pedir auxílio ao Espírito Santo. Vou precisar de comunidade, vou precisar dos meus irmãos na fé, vou precisar de estar enraizado na palavra, vou precisar de estar em contato com Deus através da oração. Há várias ferramentas que estão ao meu alcance, disciplinas que eu posso aplicar na minha vida para alcançar isso. Mas eu acho que o indispensável neste processo todo é mesmo a presença do Espírito Santo e Ele estar em mim e agir através de mim e entregar toda a minha vida a Ele e dizer: Deus, se tu não fizeres isto, eu não vou conseguir. E realmente Ele nos ajuda. É verdade. Obrigada, pastor, por ter estado aqui connosco. Deus criou-nos para sermos um reflexo puro do seu amor e por isso todos somos chamados a ser semelhantes a Cristo. Só assim poderemos ser luz e alcançarmos tudo o que Deus planeou para nós desde a fundação do mundo. Mas para descobrir mais sobre este e outros temas, aconselhamos-lo também a ler a Bíblia. E a propósito, temos hoje para lhe oferecer o livro Religião ou Cristo, Qual a Diferença? Para o receber, contacte-nos. Nós voltamos também a estar consigo logo à noite, na rádio, na Antena 1, às 22h45 e também amanhã aqui na RTP2, a esta hora. Até lá, se Deus quiser.